pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo, e o filme da vez é Noroi, A Maldição, que é um found footage japonês de 2005. E o filme foi dirigido por Koji Shiraishi, o mesmo cara que anos depois foi dirigir o Sadako vs Kayako. Oh não. Noroi é um filme que eu demorei um pouco pra assistir, mas que já tá há bastante tempo na minha lista. Isso porque ele é um desses filmes found footage que é um documentário falso, ele é considerado como um filme bizarro e um filme perturbador. E praticamente toda vez que a gente fala de algum found footage aqui no canal, aparece um mar de gente nos comentários recomendando Noroi, falando que é uma das melhores coisas que já viram. Eu já falei algumas vezes aqui no canal, principalmente no começo da trecheira, que eu não gostava de filme found footage, mas isso é uma coisa que quanto mais eu assisto o gênero, mais eu repenso. Tem muito found footage ruim, picareta, famoso até, né? Tipo a franquia Atividade Paranormal, que é uma bosta. Mas quando o formato é bem utilizado, o resultado geralmente é bem intenso. Eu já tinha achado Lake Mungo muito bom, que é outro filme de terror e documentário falso que a gente assistiu mais cedo esse ano. E Noroi, pra mim, é um exemplo desse tipo de filme que é ainda melhor. Os dois filmes são meio parecidos, os dois têm essa coisa do documentário sobre o sobrenatural, tem essa temática sobre espíritos e uma investigação, né? Um mistério enorme que conduz a trama, mas o Noroi pra mim tem um roteiro que é muito mais esperto, muito mais complexo e melhor amarrado do que o Lake Mungo, e ele consegue criar vários visuais de terror muito bons também. E ao mesmo tempo que ele é um found footage notável, ele também faz parte daquela leva de J-horror que veio no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que eram filmes de espíritos sobrenaturais bizarros, tipo Chamado, Grito ou os filmes do Kiyoshi Kurosawa. Então ele também tem um pouco da tensão e da atmosfera, o clima macabro que esses filmes têm geralmente. Antes de continuar falando do filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Noroi, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E também acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro da Trecheira, você ganha acesso a conteúdo exclusivo que a gente libera aí, inclusive a Sr. Presas e Cthulhu, que respondem em seus comentários. E também podem escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Também já vou deixar aqui um aviso de spoilers, já que é um filme mais antigo. Talvez esse vídeo devia ser uma sessão trashback, agora virou um reval, né, que são as minhas reviews solo, mas acho que no final dá no mesmo. Então, tá com spoiler liberado e é isso que importa. Então, vamos lá. E a trama de Noroi é sobre o investigador sobrenatural Masafumi Kobayashi. Ele grava documentários sobre os casos que ele investigava e 2 dias depois de editar a fita da última investigação dele, que ele chamou de A Maldição, a casa dele pegou fogo, a mulher dele morreu e ele desapareceu. E aí a gente vê essa fita da maldição. Ela começa com o Kobayashi investigando uns casos de assombração desconexos, além de outros casos de videntes e médiums no Japão, mas que tudo se conecta eventualmente em uma grande trama sobre um ritual para invocar uma entidade obscura conhecida como Kagutaba. O que eu acho bem particular do Noroi é como ele estrutura todo esse found footage que a gente vai assistir. Ele tem um tipo de história de armação, que é um documentário sobre o desaparecimento do Kobayashi. A maior parte do que a gente vê é essa fita A Maldição que o próprio personagem filmou e editou. Mas o filme tem uma introdução e uma conclusão da história que são parte desse documentário maior que tá mostrando a fita pra gente. E por ele se assumir um documentário editado e também pela fita que a gente tá vendo ter sido editada pelo personagem, ele é um filme de found footage que justifica a própria montagem. Esse é o maior problema em boa parte dos found footages que eu reclamo aqui no canal. O filme termina com todo mundo morrendo e você só fica bacana, quem que editou esse negócio pra gente ver então? Nesse caso, fica bem claro que o Kobayashi desapareceu depois de terminar a fita, então justifica tudo isso, todas essas cartelas que entram mostrando locais e datas, todos os lower thirds, que são essas cartelinhas que aparecem com o nome de alguém ali que está sendo entrevistado ou que está aparecendo na câmera. Tem até uma trilha sonora que é justificada no filme por essas edições diegéticas. E é uma trilha sonora legalzinha, é uma música meio ambiente de terror, com um pouquinho de horror synth ali, cria um clima tenso. E o filme também é estruturado para realmente ficar parecendo um trabalho de pesquisa ali, porque ele não é só as gravações que o Kobayashi e o cameraman dele fizeram. Eles cortam o tempo todo para várias fitas de fontes diferentes mostrando várias ramificações dessa história. Então as fitas têm estéticas diferentes também. Algumas têm uma qualidade VHS mais zoada do que as outras. Tem uma que aparece mais lá pra frente no filme que é em 16mm, então tem um visual bem diferente também. E a montagem, né, a estética de cada fita muda de acordo com o que ela quer passar ali. Tem umas fitas que são programas de TV, então
então elas são editadas de acordo, tem uma montagem mais bonitinha ali. Aí a outra é um material bruto que não foi ao ar de um programa, então é uma montagem mais tradicional no estilo found footage, né? Aquela câmera que vai gravando, ligando e desligando e compondo a fita. Tem um trecho que já é mais no estilo atividade paranormal, que é gravado como se fosse uma câmera de segurança ali no quarto da personagem, enquanto ela dorme. E junto com isso tem várias técnicas que são usadas ao longo do filme. Porque como é um documentário, o tempo todo eles estão voltando o que a gente viu, congelando a imagem, passando com velocidade reduzida, pra gente conseguir ver direito tudo que rolou ali. Também tem essas montagens mais explicativas, quando rola uma reviravolta ou uma revelação na trama. Aí vão entrando vários trechinhos de cenas que passaram antes que eram uma dica dessa reviravolta. E acho que todo esse estilo acaba simulando bem um programa de true crime ou alguma coisa assim, tipo documentário pra TV. E acho que isso funciona bem, era o propósito deles, né? A direção é muito boa em criar um realismo e um suspense. O realismo vem da naturalidade do filme todo, dos atores, das situações, isso é necessário pra fazer essa estética funcionar. E o suspense é criado por ser um filme bem slow burn. Ele demora bastante pra mostrar algo explícito pra gente, ele foca mais na atmosfera e na tensão, mas no final ele acaba mostrando umas paradas bizarras também, então acaba sendo efetivo. Eu gosto também como ele cria suspense de coisas bem pequenas. Por exemplo, tem uma cena que o diretor do programa de TV fala pro Kobayashi que tem um pedaço de uma fita que ele não mostrou pra atriz que estava aparecendo ali porque acontecia algo bizarro atrás dela. E aí o Kobayashi vê o que é, mas a gente não vê ainda, a gente só descobre depois quando ele vai mostrar essa assombração pra atriz. E isso que a gente sabe que tem alguma coisa bizarra ali, alguma coisa errada, mas o filme demora pra mostrar pra gente o que é, que cria essa tensão, cria esse suspense, porque a gente quer ver logo o que tá ali. Isso é usado em vários pontos do filme, a gente sabe que aconteceu alguma coisa, os personagens comentam que aconteceu alguma coisa, mas demora um pouquinho pra mostrar pra gente o que rolou ali. Eu acho isso um suspense bem construído. É claro que tem alguns clichês de found footage que sempre tem aqui nesse filme. Tem uma cena pro final que eu acho um pouco cansativa, que os personagens começam a correr de noite na floresta com a lanterninha, em um momento que parece ser bastante aqueles trechos meio trem fantasma, como a gente batizou aqui no canal, né, que sempre acontece em filme found footage, que é um monte de personagem correndo no escuro, de vez em quando iluminando alguma coisa macabra pra gente ver pra tomar o susto. Mas em um filme found footage de 2 horas de duração, esse trechinho foi o único que me incomodou com isso. Acho legal também que, igual outros filmes de found footage, o cameraman é um personagem, tem que ser, né? Mas ele não é um personagem muito presente. Quem conduz tudo é o Kobayashi, que é o investigador, o cabeça do documentário. O cameraman dele tem pouquíssimas falas, e a maior participação dele é no final do filme, quando os dois se separam e começam a cobrir eventos separados acontecendo ali na floresta. É a única vez que o cameraman aparece na frente da câmera também, e ainda assim ele nem aparece muito, não dá pra você ver a cara dele direito. É um pouco difícil de encontrar informação técnica desse filme, porque ele mesmo não tem nada nos créditos finais, mas pelo que deu pra encontrar, o nome do cara que interpretou o cameraman é o mesmo nome do personagem, e ele tá creditado no filme como ele mesmo. Então eu só suponho que o cara realmente era o operador de câmera do filme, e só tacaram ele pra atuar ali, igual fizeram com o Pablo Rosso em REC alguns anos depois. Mas sério, a trama desse filme é muito doida e eu achei ela muito bem arquitetada. É até meio confuso no começo, porque vão entrando esses trechos de programa de TV e investigação sobrenaturais que é tudo meio desconexo. Cada uma vai apresentando um personagem ou uma trama diferente, mas eventualmente tudo se encontra no filme e tudo faz sentido. Tem a trama da menina com habilidades psíquicas. Ela é apresentada em um programa de TV mostrando que ela consegue até materializar água com o pensamento dela. Eventualmente ela começa a ter uma doença esquisita e o Kobayashi é chamado pra ajudar, mas a menina acaba desaparecendo e um dos maiores mistérios da trama é o que aconteceu com ela. Tem a personagem da atriz que é sensível ao sobrenatural. Ela é apresentada nesse episódio de programa de TV que nunca foi ao ar, no qual ela tá com outros 2 caras explorando um santuário abandonado, e ela tem um ataque, como se ela estivesse sendo possuída ali. Essa atriz é uma personagem boa, ela continua aparecendo o filme todo porque ela continua tendo essas crises de possessão, que ela começa a grunhir e começa a fazer umas coisas que depois ela não lembra que fez. O Kobayashi tenta ajudar ela e a reta final da trama é uma corrida contra o tempo pra conseguir salvar ela porque ela acha que vai ser a próxima vítima da maldição. O legal é que essa atriz é na real uma atriz famosinha do Japão, pelo que eu pesquisei, e ela tá interpretando uma versão fictícia dela mesma. E ela sobrevive ao filme, o que é importante, porque se ela morresse, ia quebrar a ilusão de que é um found footage real, porque a galera no Japão ia saber que a atriz
não morreu, ela tá viva ainda, isso ia virar notícia. Tem um outro personagem que eu acho mais peculiar, que eu vou chamar de Cara do Alumínio. Ele é um vidente muito doido, muito excêntrico, que é apresentado em uma gravação ao vivo de um evento de auditório, onde ele encontra essa atriz e ele surta, tenta atacar ela, fala que as minhocas ectoplasmáticas estão vindo para atacar todo mundo. Ele é um personagem bem memorável porque ele é o mais bizarro dos protagonistas, e ele tem um figurino bem marcante, que é um chapéu e um casaco revestidos de alumínio para não invadirem a cabeça dele ou alguma coisa assim. O resto da roupa dele parece suja de sangue, o que eu acho bizarro que ninguém menciona em momento nenhum do filme, e ele tem vários tiques de comportamento que são meio doidos. Eu acho que é um personagem bem peculiar e bem caracterizado ali, com uma atuação boa. Mas ele tem habilidades reais de vidente, porque ele sente coisas sobrenaturais e ele dá boas pistas pro Kobayashi seguir. Então isso faz ele ser uma figura presente no filme, porque o Kobayashi tá sempre indo pedir ajuda desse cara. O próprio Kobayashi é um bom personagem, é um bom investigador também. Parte da graça do filme é acompanhar essa linha de raciocínio que ele tá fazendo ali, como ele tá tentando solucionar esse mistério, seguindo todas as pontas soltas, indo pra onde que a investigação tá levando, né? O único defeito do Kobayashi pra mim é que, pra um investigador do sobrenatural, ele é um cara muito destemido, talvez até demais, porque ele faz umas paradas no filme que é tipo, essa mina aqui tá ficando possuída e fazendo umas coisas esquisitas de noite? Ah, fica lá em casa, não tem problema não. No final do filme ele encontra uma criança bizarra, que não fala, que tá numa casa cheia de bicho morto, lugar de ritual, e fala, pô, criança bonita, vou adotar, vai morar comigo lá em casa. O cara parece que tem uma tara de levar maldição pra dentro de casa, porque não é possível. Ele é apresentado pra gente no investigar um caso corriqueiro, talvez, que é uma mulher que tem escutado sons estranhos na casa dela. Eles descobrem que esses sons sobrenaturais são vários bebês chorando, e isso tá vindo da casa da vizinha. Mas a vizinha é uma mulher doida que não coopera com a investigação. Logo depois disso, a mulher que chamou o Kobayashi e a filha dela morrem em um acidente de carro, e isso aparece escrito numa cartela pra gente. Isso é uma coisa que acontece bastante no filme. O filme já começa falando que o Kobayashi tá desaparecido, e constantemente entram essas cartelas que falam que outros personagens secundários sumiram ou morreram também. Às vezes o filme até para a trama principal para entrar uns trechos de noticiário falando do destino de alguns personagens aleatórios. Do nada entra uma trama de que várias pessoas se enforcaram em um parquinho, incluindo 2 personagens que tiveram contato indireto com a maldição, ou uma outra reportagem aparece falando que o pai da menina psíquica matou a mãe e foi preso. Tudo isso fica implícito que é obra dessa maldição, e eu acho bom isso porque é um jeito de amarrar as pontas soltas da trama e criar tensão ao mesmo tempo. Acaba lembrando um pouco o Grito, esse lance de que todo mundo que tem o mínimo de contato com essa maldição tá na lista da morte e tá fudido. Enfim, o que guia a trama são essas investigações do Kobayashi, e elas seguem uma lógica legal. Tem muita coisa acontecendo no filme, às vezes meio fora de ordem, meio embaralhado, então eu vou tentar destrinchar essa investigação aqui agora. Uma dessas pistas é um mapa que o cara do alumínio desenha. Ele tá em um transe e faz um prédio específico onde tá rolando alguma atividade sobrenatural. O Kobayashi vai atrás desse prédio e descobre um jovem recluso que tá catando pombo e levando pra dentro de casa, uma coisa meio bizarra. Depois isso volta no filme porque a gente descobre que esse jovem teve contato com a mulher doida do começo do filme. Ele foi vizinho dela também e isso acabou amaldiçoando ele. A parte principal da investigação acontece quando em uma gravação da atriz possuída, eles escutam uma voz etérea lá falando o nome de Kagutaba. Ele decide investigar o que é essa palavra e acaba no escritório de um professor enredo que explica pra ele a trama principal do filme. O que rolou é que tinha uma aldeia que fazia todo ano um ritual para apaziguar essa entidade, que é o tal do Kagutaba, só que anos atrás essa aldeia ficou submersa quando fecharam a área para fazer uma represa. O Kobayashi então vai para uma aldeia nova para onde se mudaram os habitantes e descobre um vídeo do último ritual feito, que deu errado. Nesse ritual, a filha do padre estava vestida de Kagutaba e acabou sendo possuída pela criatura. Essa filha, hoje em dia, é a mulher doida. E quando isso é revelado, a trama toda começa a fazer sentido. O Kobayashi tenta falar com a mulher doida várias vezes ao longo do filme, mas ela nunca dá papo e sempre expulsa ele da casa dela. Então ele decide investigar a história da mulher doida e descobre que ela trabalhou de enfermeira em umas clínicas de aborto ilegais, onde ela roubava os fetos e embriões e levava pra casa. Toda essa trama culmina nos 3 protagonistas, que é o Kobayashi, a atriz e o cara do alumínio, indo pra essa represa, o lugar onde os rituais antigos eram feitos, pra fazer um ritual pra conter a entidade de novo. Quando eles fazem isso, eles veem que um monte de merda bizarra tá acontecendo na vila, eles têm umas visões esquisitas e, por fim, eles invadem a casa da mulher doida e descobrem que ela sequestrou a menina psíquica que tava morta lá dentro e ela se matou também.
No fim do filme, Kobayashi encontra um pergaminho conveniente, acho que essa é uma boa variação do livro conveniente que explica a trama, mas é um pergaminho que conta sobre rituais, e lá tem um relato que explica o que a mulher doida estava tentando fazer. O que ela queria fazer é invocar o Kagutaba, e para isso ela precisava dar fetos de macaco para um médium comer. Como ela não tinha nenhum nem outro, ela usou fetos humanos e obrigou a menina a comer, o que felizmente a gente não vê acontecendo no filme. Essa é uma trama muito doida, mas eu acho legal como tem vários elementos diferentes que são dicas de tudo isso que acontece e que estão espalhados pelo filme. A cena que apresenta a menina psíquica no programa de TV já mostra que o destino dela ali está conectado com o Kagutaba, porque ela desenha o rosto da entidade ali, depois ela invoca essa água com um cabelo que quando eles analisam, falam que pode ser o cabelo de um recém-nascido. A água e esse cabelo já são uma dica da vila submersa e de toda a trama com os fetos. A maioria dessas dicas na trama são esses elementos de terror que eu acho muito bem utilizados. A cara do demônio, que é esse rosto esquisito, está presente no filme todo. A assombração que aparece no fundo tem esse rosto, a máscara de ritual, que é o pôster do filme, tem esse rosto. Tem uma cena que a fita na gravação dá um erro e a gente vê vários rostos juntos aparecendo como se fosse um mural. E esse desenho, esse mural que aparece, também é uma dica dessa assombração que aparece no final do filme. É um dos momentos mais bizarros, que é quando eles estão na floresta, o cara do alumínio tá surtando que ele tá sentindo a presença da menina psíquica, e quando eles ligam a visão noturna na câmera, eles veem a fantasma da menina com vários fantasmas de feto em cima e em volta dela. Esse monte de feto junto cria uma figura ali meio embolada, que eu acho pelo menos que é representada pelos padrões circulares esquisitos que os personagens possuídos ficam desenhando. E considerando esses desenhos, dá pra interpretar isso como as tais minhocas ectoplásmicas que o cara do alumínio fica falando sobre o filme todo. Outro elemento de destaque são os sons da assombração. Tem uma voz grave que repete na trama em algumas vezes falando com a atriz, mas o que eu acho mais legal é o som das batidas. Vários personagens escutam essas batidas meio sobrenaturais em vários lugares. No começo isso parece aleatório, mas depois eles explicam que no ritual do Kagutaba tem um tipo de saudação diferente, que faz uma reverência, depois bate palma 4 vezes e depois faz outra reverência. Então as batidas podem ser essas 4 palmas presentes no ritual. E isso acontece outras vezes no filme também. Tem uma cena que a atriz é possuída e batem 4 pombos na janela da casa onde ela tá, fazendo essas 4 batidas do ritual. Os pombos também são um elemento recorrente no filme. Eles são usados como um mau presságio. No começo, o Kobayashi encontra vários pombos mortos na janela da casa da mulher doida. Depois que ele vê que os pombos são um tipo de representação ali da entidade, a presença deles indica que a pessoa vai ser atacada. Tem também os fios e cordas cheios de nós e círculos, que volta também para aquela coisa do padrão circular esquisito. Acho que isso tem um pouco da influência ali do Bruxa de Blair, que também tem esses artesanato malditos, sabe? Tipo aqueles bonequinhos lá de graveto. Acho que cumpre o mesmo propósito. É uma coisa com uma cara bem de ritual ali. E falando nisso, eu acho o trabalho de arte desse filme muito bom também. Os ambientes bizarros que ele constrói são ótimos. A casa do cara do alumínio é muito doida. Tem um monte de papel com escritas sobrenaturais forrando todas as paredes e até a fachada da casa. Às vezes está escrito num vermelho meio sangue. A casa da doida também é o auge aqui. A parte de fora é doida, com muita decoração desses nós bizarros empilhadas ali. E por dentro é pior ainda, com as paredes de máscara e decorações de pombo morto. São ambientes nível Massacre da Serra Elétrica original, assim, de bizarrice. A única coisa que eu acho ruim no visual desse filme é o fantasma da menina que aparece na cena final no canto do quarto, que parece um efeito digital muito zoado ali e não funciona muito. Essa cena final, inclusive, é a última reviravolta do filme. A gente sabe desde o começo que deu ruim pro Kobayashi. Então depois que acaba a fita da maldição dele, a gente volta pro documentário falando que a casa pegou fogo e que os jornalistas receberam uns dias depois uma entrega que era uma câmera com o registro do que aconteceu nessa noite. O que rolou foi que o cara do alumínio tinha sido internado em um hospital psiquiátrico, mas ele fugiu e foi para casa do Kobayashi, porque a criança que o Kobayashi encontra na casa da mina doida, que ele adota, na real é o próprio Kagutaba encarnado. Ele ataca a criança com uma pedra e isso parece comprovar a situação, porque ela aparece com a cara deformada ali, com o rosto do Kagutaba. E aí ela começa a possuir e a matar todo mundo que tá ali. Eu acho legal também que no fim a gente sabe bastante sobre a mitologia, sobre os rituais, mas a gente não sabe o que é o Kagutaba. Ele é um demônio? Ele é um terror cósmico? Uma entidade esquisita? Esse é o tipo de filme que equilibra bem o que ele explica e o que ele deixa em aberto. E tem umas regras ali para serem seguidas, tanto que a atriz consegue sobreviver.
mas ainda é uma criatura misteriosa, ameaçadora, com um objetivo não muito claro. E apesar disso não ser muito explicado, eu acho que o filme explica o suficiente dessa mitologia pra deixar um ar de mistério ali e não deixar completamente incompreensível. Então eu acho bem feito, acho bem escrito. E no final é isso, eu gostei bastante do Noroi. Achei um ótimo filme de assombração, achei um filme bem intenso e um excelente uso da estética do found footage. E a categoria que eu coloco é sensacional.